Voltamos agora com o Fama TV e vamos dar sequência na nossa entrevista com a professora Patrícia. Professora Patrícia, conta pra gente como é que foi a semana da psicologia aqui na Fama. Olha, a Semana da Psicologia, a cada ano ela surpreende, vem com novos temas e nós tivemos temas muito abrangentes e tocantes. Mexeu bastante, não só com o público discente, mas docente também. São temas muito fortes. O Valdeci e a Érica e também o professor de artes, eles trouxeram um tema que fala do racismo. E a Érica, ela é psicóloga social e representante do Conselho de Psicologia, né? Então, o Valdeci e a Érica, eles são negros. Então, sentem e tem toda uma vivência, né, do preconceito na vida deles. Então, além de toda uma bagagem, que o Valdeci, ele já é doutorando, ele é enfermeiro, mas ele fez essa pesquisa e agora já está numa nova fase. Então, cada um, na sua especificidade, trouxe sua contribuição e nos fez, assim, nos remeteu a um processo mesmo de reflexão profunda. No que se refere a essa questão ainda de extremo preconceito, né? E aí, então, eles trouxeram desde da época da escravatura, que ao analisarmos, não mudou muita coisa ainda, né? Na verdade, muitos negros ainda, o que a gente percebe, eles não batem mais as pedras no chão fazendo os caminhos ou não estão mais acorrentados, não visivelmente. As correntes hoje são outras, né? Estão no campo da subjetividade. O preconceito ainda é muito grande, né, professora? É muito grande. Ainda a gente tem muito que caminhar, batalhar nessa questão do preconceito. Muito. E por que esse tema foi trazido, né? A questão da etnia foi trazido para a Semana da Psicologia? Porque os psicólogos, eles têm que realmente passar por um processo de desconstruir mesmo toda essa questão dos preconceitos que estão arraigados mesmo da própria educação que nós recebemos no nosso contexto familiar e de gerações do antepassado que nós estamos impregnados mesmo por ela, né? Então nós temos que nos libertar disso de qualquer maneira, porque senão não teremos condição de realmente exercer o papel de profissional psicólogo, compreende? E aí no segundo dia, nós tivemos o Daniel Navarro com o Walter. Foi a reportagem que a gente acompanhou, né? Aqui com Exatamente. Acabamos de acompanhar, já foi a segunda vez que eles estiveram aqui. E você vê, foi a segunda vez, mas eles trouxeram de uma outra maneira. E a contribuição, quando eles passam aqueles vídeos, né? Você vê alunos chorando na plateia, de imaginar que o Walter passou por todos aqueles momentos e de vê-lo como sobrevivente. Ele se intitula Louco, né? Ele se intitula Louco. E aí nos leva a refletir novamente essa questão dos rótulos. Aí a gente faz o link do negro, que sofre tanto preconceito, o louco, que é rotulado louco, que sofre tanto preconceito, que são as pessoas que são diagnosticadas com transtornos mentais, e aí automaticamente a sociedade já o exclui. Então são várias classes as excluídas. E aí, por fim, ontem eu pude encerrar a Semana da Psicologia
com o tema psicogênese da homossexualidade feminina, que aí é uma outra classe, né, que sofre muito preconceito, que são os gays. Então são os negros, os loucos e os gays. Então nós fomos elencando todas essas classes e humanos que a sociedade exclui por serem rotuladas e por serem ditas não normais, ou por estarem fora dos padrões do que a sociedade ou as leis julgam estar fora da normalidade. Certo. Então a gente vê que foi muito bacana, o tema foi bem legal, essa questão de trazer a diversidade realmente para o campus, para os alunos já saem da instituição com essa visão, né? E a gente também quer falar um pouquinho sobre aqui a Fama, né? É a única faculdade de psicologia da cidade, e a gente sabe que a faculdade contribui muito com a sociedade ao seu redor. A professora já tinha falado aqui um pouquinho sobre a clínica escola, mas eu gostaria que a senhora explicasse como é que funciona a clínica escola realmente. Como é que a Fama ajuda a sociedade com a clínica escola? É assim, para uma faculdade de psicologia, para ela funcionar, falando de uma forma assim bem simplificada, a gente tem que cumprir algumas exigências do MEC, né? E para o curso de psicologia, uma delas, a gente precisa ter uma clínica escola. E aí nossos alunos, eles passam 4 anos cumprindo todas as disciplinas, né, do seu plano de estudos e do seu projeto, né, de ensino do curso. E aí ele, até chegar ao 4º ano, ele passa por estágios básicos, estágios de observação, e aí 9º e 10º período ele entra na prática clínica, sob supervisão dos professores, certo? E aí como que esse público carente chega até a clínica escola? Existe o professor coordenador de estágio, que vai buscar junto à prefeitura, nas escolas, os convênios com as escolas municipais, estaduais, os CAPs, os CREAS. E aí ele estabelece esses convênios junto também ao hospital municipal, e ele estabelece esses convênios e esses setores públicos, né, essas entidades públicas, melhor dizendo, vão fazer os devidos encaminhamentos para a clínica escola. Mas não só esses conveniados, mas também nós instauramos aqui na Faculdade da Amazônia dias de triagem. Inclusive foi um projeto de minha autoria, que foi muito bem aceito pelo colegiado, né, do curso de psicologia. Aos sábados, né, nós fazemos um processo de triagem, a gente divulga na mídia, carro de som, né, na comunidade carente, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Isso é uma realidade aqui. Sim, dos carentes, né? Nem todo mundo tem um celular que tenha internet, não é verdade? E aí a gente também se utiliza ainda de carro de som, às vezes uma bicicleta com uma caixa de som, e a gente convoca essas pessoas a virem ao nosso campus, e a gente então faz esse dia da triagem, preenche as fichas, e aí a gente depois seleciona, né, essas pessoas para que a gente possa montar, fazendo a divisão correta, né, crianças, adolescentes, adultos, e os grupos também. Inclusive nós iniciamos sob a coordenação da professora Eudessandra, os grupos tem depressão, os demais eu não vou conseguir mencionar agora, porque eu realmente não consigo me lembrar mais.
É assim que a nossa clínica escola funciona, através dos convênios com prefeitura e algumas entidades do estado também, algumas escolas estaduais, e a própria população carente que procura a clínica escola de livre e espontânea vontade. Mas quando as pessoas nos procuram assim espontaneamente, elas passam pelo crivo da assistência do serviço social, porque existem alguns critérios que devem ser obedecidos, porque de fato precisam ser pessoas carentes que não têm condições financeiras de financiar um tratamento psicológico, né? E a gente não pode deixar de atender pessoas que não têm condições para abrir para quem de fato poderia fazer isso em caráter particular, entende? Muito interessante, professora, ressaltar, né, essa questão que a professora trouxe para a gente, que são os alunos realmente acompanhados, né, alunos que já estão ali no nono, que vão fazer o nono e o 10º período, mas esses alunos também têm uma série de critérios a seguir, né, que eles têm que ser todos passaram, todos não podem estar devendo matérias. E como a professora disse, você que está aí ouvindo a gente aí da sua casa também, se tem a necessidade, pode vir se inscrever no campus da instituição para fazer esse acompanhamento psicológico. Tem a questão de ter essa parceria com o pessoal da assistente social para fazer esse levantamento de quem realmente necessita. Então é realmente para ajudar a sociedade que não tem condição de pagar um profissional já na área, mas que precisa desse profissional para auxiliar, né? Muito obrigado, professora Patrícia, pela sua participação, tá bem? A gente volta a falar de novo com a senhora posteriormente e até uma próxima vez. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. E nessa semana também, no dia 28, tivemos o Dia da Avicultura, e o Daniel foi lá na Granja Vilhena para trazer um pouquinho mais para vocês de quais são as tendências desse mercado aqui na nossa região. Com um potencial de produção gigantesco, a Granja Vilhena se destaca no ramo de produção de ovos, não só em Vilhena, mas a nível de região norte do Brasil. Seus processos de produção, desde que o ovo é botado até a embalagem, são totalmente automatizados, o que garante um status de produção limpa e segura, proporcionando na ponta final um produto de altíssima qualidade para o consumidor. O responsável por essa imensa estrutura nos mostrou passo a passo as etapas de produção e não titubeia em falar que esta é uma das granjas mais modernas do Brasil. Acredito que sim. De acordo com as últimas pesquisas que a gente fez, né, a gente, na compra desse material, né, a gente conseguiu comprar um material mais moderno para atender a necessidade tanto da produção e também na qualidade, né, em que as galinhas são alojadas lá. Com uma produção de mais de 1 milhão de ovos por mês, a empresa tem capacidade para avançar no mercado, porém, esbarra na falta de políticas públicas de incentivo para o setor. A gente ainda sofre muito na falta do incentivo do poder público, né, para se manter a empresa no estado, né, a gente poder atender uma demanda maior, né, que é crescente aqui no estado de Rondônia, né? Então, se o governo desse um incentivo maior, a gente com certeza poderia ampliar até a nossa empresa, né? Ter uma capacidade maior de produção, mais empregados na empresa, né? Então, quanto mais incentivo o Estado der para a gente, maior a gente tem a capacidade, né, de atender um público que ainda produção nossa aqui do estado ainda é pouco, né? Ao todo, quase 50 mil galinhas poedeiras estão sob os cuidadosos olhos dos 23 funcionários da propriedade. Cada norma de segurança e saúde aqui são seguidas com rigor. Anderson tem orgulho em falar da quantidade e qualidade da produção. Então, hoje a gente está trabalhando em torno de 46 mil ovos, 120 caixas dia, né? Ainda é pouco, né, para o nosso estado, né? Então a gente ainda não consegue atender, acredito que nem 30% da demanda que o nosso estado ainda precisa, né? Então,
quanto mais investimento a gente tiver do apoio do governo, a gente consegue atender mais, né, produzir mais e atender mais essa população que está precisando dos nossos produtos com qualidade aqui no estado. E como o dia 28 de agosto, exatamente o dia em que gravamos essa reportagem, é o dia da avicultura, não poderíamos deixar de destacar esse imenso potencial da nossa região. E agora a gente vai fazer mais um breve intervalinho e depois a gente vai trazer um pouco sobre as queimadas que ocorreram na região e como isso afeta a população que mora aqui em Vilhena e em todo o Cone Sul.